Vamos ler desde o verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em particular, vamos notar aqui a frase do verso 16, servisse eu de modelo. Ainda Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui em particular notemos essa expressão, Paulo, servo. Finalmente, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Somos gratos ao Senhor por mais esse tempo, aqui em São Paulo. Estivemos juntos há poucos meses, mês de julho. E, como dissemos na comunhão da manhã, com alguns irmãos da região, da metrópole e da região, temos sido, queridos irmãos, muito agradecidos ao Senhor, tanto pelo alargamento, quanto pelo estreitamento da comunhão nessa região, desse estado em particular. Alargamento porque temos visto tantos irmãos, e particularmente assembleias do Senhor, se abrindo para uma interação mais sólida com outros irmãos que, quem sabe, quantos anos convivendo na mesma cidade, sem experimentarem uma interação mais próxima. E somos muito agradecidos ao Senhor pela promoção dele nesse alargamento da comunhão entre os santos irmãos, irmãs e assembleias na cidade. E também, por outro lado, ou consequentemente, o estreitamento dessa comunhão, no sentido claro de que esses laços têm se fortalecido, os irmãos se aproximado, alguns irmãos compartilhando mesmo cargas, serviços que têm recebido da parte do Senhor. E poucas coisas são mais saudáveis no corpo de Cristo, amados irmãos, do que essa interação. Nós carecemos desesperadamente uns dos outros, muito mais quanto vemos que o grande e glorioso dia que anelamos está tão próximo. Que realmente o Senhor encontre mais e mais caminho largo entre os irmãos para aproximá-los e nos conduza de uma maneira adequada nesses dias que antecedem sua vinda. Sabemos que esse é o seu interesse, em nos aproximar, em nos ajudar nas nossas relações. Quando estivemos juntos no mês de julho, tivemos apenas uma tarde de comunhão, mas uma longa tarde, nós compartilhamos alguns aspectos do serviço ao Senhor. Então nós tocamos em 8 elementos que chamamos elementos essenciais do serviço. E também, numa segunda sessão, nós falamos sobre equilíbrios fundamentais.
Então me lembro que compartilhamos algo sobre graça e responsabilidade, esse equilíbrio fino, delicado, na vida cristã, na jornada cristã e no serviço cristão. Falamos também sobre equilíbrio entre doutrina e vida, também um equilíbrio extremamente sensível. Quantas vezes colocamos a questão de doutrina às expensas da questão da vida, enquanto na palavra de Deus essas duas coisas nunca estão separadas. O Senhor disse: minhas palavras são espírito e são vida. Se pudéssemos colocar de outra maneira, poderíamos acertadamente dizer: minhas doutrinas são espírito e são vida. Nunca podemos contrapor doutrina com vida, porque a vida do Senhor se expressa através das palavras do Senhor. Então tudo aquilo que é doutrina do Senhor, doutrina dos apóstolos, doutrina da palavra de Deus, são um caro ensino para o nosso coração, porque dele recebemos vida. Falamos um pouco também do equilíbrio entre devoção e diaconia, ou devoção e serviço. Outro equilíbrio extremamente delicado. Parece que por um lado, ou nós somos Maria, e assim enfatizamos como se Maria fosse tudo, ou por outro lado nós somos Marta. Mas há um equilíbrio tão fino na palavra de Deus entre devoção e serviço. Sabemos que aquele lar de Betânia era uma miniatura da igreja. Aquela devoção de Maria se expressava, podemos assim dizer, no serviço de Marta. E nosso Senhor, visitando aquele lar 7 vezes, conforme o registro das Escrituras, pode ter visitado mais vezes, mas as 7 visitas registradas, o Senhor ordena aquele lar, ajusta aquele lar, para que a devoção de Maria, para que o serviço de Marta, para que a posição de Lázaro estivessem em harmonia naquele lar que é uma miniatura da igreja e representa aquilo que o Senhor busca na igreja. Então nós fomos por aí colocando alguns equilíbrios delicados e todos eles têm relação tanto com nossa vida com o Senhor quanto com o nosso serviço ao Senhor. Meu encargo para esse tempo que teremos hoje e amanhã é ainda seguir nesse assunto. Só que nós iremos buscar a ajuda do Senhor na palavra para estudarmos e aprendermos um pouco da vida de Paulo. Talvez, irmãos, estudar a vida do apóstolo Paulo, afora a vida do nosso amado Senhor, seja algo que de mais instrutivo possamos fazer. Não apenas estudar as epístolas de Paulo, porque além das epístolas de Paulo, nós temos muito material agregado com relação às viagens de Paulo, com relação à vida pessoal, inclusive, de Paulo, com relação a aspectos específicos da jornada de Paulo, por aqui e por ali. Coisas que, por exemplo, Lucas, quando escreveu Atos, não se preocupou. Porque a intenção não era passar os detalhes de passo a passo de Paulo no livro de Atos, mas concentrar naqueles pontos que, pelo Espírito Santo, Lucas foi dirigido para enfatizar como centrais naquilo que o Espírito Santo queria registrar como os passos iniciais da igreja. A proclamação do Evangelho, o estabelecimento de assembleias em diversos lugares. Então, há muitos elementos da história das jornadas de Paulo que não estão registrados nas Escrituras. Mas quando se faz um estudo mais cuidadoso, inclusive dos lugares onde Paulo jornadeou, por exemplo, e nós temos aí muitos eruditos cristãos, irmãos, para nos ajudarem nesse assunto, vários deles, graças ao Senhor, nós colhemos muito mais resultado no estudo dessas viagens. Aquelas cidades especificamente por onde Paulo passou, qual era o contexto que elas viviam, jornadas inclusive. Quando estudamos ali Atos 13 e 14, aquela primeira jornada missionária de Paulo, registrada nesses 2 capítulos, 13 e 14 de Atos, nós temos pouquíssimos detalhes, por exemplo, do que significou aquela jornada de Paulo, saindo de Antioquia, da Síria, onde ele servia ao Senhor, junto com aqueles outros que são citados ali em Atos 13, descendo ao porto de Antioquia, chamado Seleucia, dali tomando um navio e viajando a Chipre, que era a cidade de Barnabé, a ilha onde Barnabé nasceu, já que Barnabé foi o companheiro de Paulo nessa viagem, saindo de Chipre, entrando para Antioquia, uma outra, Antioquia da Psídia. Paulo passou por um terreno, por uma jornada ali em que nada, absolutamente nada, está registrado nas Escrituras.
Mas quando nós buscamos a ajuda, tanto na questão histórica quanto na questão geográfica da jornada de Paulo, nós ganhamos tanto, observando expressões que antes, por exemplo, podem ou podiam passar despercebidas por nós.